ficar muito bom isso. Tá, vamos lá. Atenção, pronto? Pronto. 1, 2, 3. Então, tudo bom, galera? Mais uma... Não. E aí, galera, bem-vindos a mais um... Fortes explica. Com o Dr. Big Alex. And Dr. James. Então... lembra que no primeiro vídeo a gente falou sobre a importância do diafragma? E aí algumas pessoas perguntaram, né? Colocaram lá, mas qual a importância da avaliação do diafragma e da respiração? Então vamos lá. La evaluación de la respiración com Dr. James. Bom, então, como eles falaram no vídeo anterior, a importância do diafragma, eles explicaram que o diafragma faz parte, né, do nosso core. Então ele, junto com a parede abdominal, junto com o assoalho pélvico, junto com a musculatura lombar, são o core. O core é o centro de massa, centro de força do nosso corpo, centro de gravidade. Então, quando a gente fala do core, do reforço do core, enfim, a estabilidade do core, seja lá o que for, a gente tem que saber avaliar as funções do diafragma, no caso a função respiratória dele. A gente tem que saber avaliar um pouco dessa mecânica. Então, quando a gente fala em avaliação respiratória, a gente quer saber, na verdade, como é que é o padrão da respiração, se ele tem uma respiração muito apical, uma respiração de forma mais homogênea, que é o que a gente fala, né, de um padrão mais diafragmático, mais completo, ou se ela tem um padrão que ela mexe muito mais a barriga, né? O pessoal fala de padrão abdominal. Por que isso interfere? Isso interfere porque se eu utilizo uma respiração apical, eu vou ter utilização de músculos acessórios na minha respiração. Isso interfere na função, não necessariamente na função respiratória, mas vai interferir na ação de músculos do meu gradil costal, do meu tórax, do meu pescoço, né, da minha cervical, e isso vai interferir no sistema de estabilidade do meu corpo. Então, quando a gente faz a avaliação da respiração, ou da mecânica, como é que está acontecendo isso, na verdade a gente quer saber como o nosso corpo utiliza dessa mecânica para estabilizar. Quando a gente tem uma respiração mais diafragmática, que ela é mais central, que a gente vê que ela se divide em toda a caixa torácica, eu faço com que, como o pessoal falou, né, como o Big Alex aqui e o nosso outro colega, o Dr. Job, faz o diafragma descer, empurra as vísceras para baixo, forma uma pressão aqui dentro. Essa mesma aí. Ficou meio obscena essa cena. Mas tudo bem. Então assim e assim. Melhorou um pouquinho. Então, essa pressão, quando eu uso todo o gradil costal, eu tenho uma abertura desse gradil costal, eu uso toda a excursão do diafragma. E a minha musculatura está agindo de forma excêntrica. Quando eu tenho uma respiração muito abdominal, essa musculatura, ela tem uma diminuição nesse tônus. A gente não está falando contigo. A gente tem uma respiração um pouco mais, que a gente vê aquele abdômen se mover mais do que o gradil costal. Eu estou tendo uma força exagerada na parte anterior do meu abdômen. Essa musculatura não está funcionando, né, de forma excêntrica para segurar isso. Então, isso vai interferir na distribuição de forças que acontece aqui dentro. Quando eu tenho uma respiração muito apical, eu tenho excesso de ativação de músculos do meu pescoço. Vou criar muita tensão na cervical. Isso vai interferir no equilíbrio da minha coluna. E, consequentemente, essa gradil costal começa a subir. Esse gradil costal mais alto interfere na ação na musculatura do meu abdômen. Então, quando a gente fala em avaliação da respiração,
A gente quer saber como esse mecanismo todo, como a pessoa está utilizando dessa biomecânica para gerar uma estabilidade corporal. Então, existem alguns exercícios respiratórios ou reeducação de padrão respiratório. Na verdade, a gente não está pensando necessariamente só na respiração como um todo, mas também no sistema de estabilização do corpo. Principalmente quando eu vou colocar carga em cima desse corpo. Feito, pessoal? Ficou tranquilo? Tá. Qualquer coisa... Tá. Então, siga-nos nas redes sociais. Dê um joinha. E quem gostou, coloca aí embaixo aí, né, o porquê gostou, se tem mais alguma pergunta e tal, mais algum assunto pra gente tratar. Manda umas dicas aí dos próximos assuntos. O Forte se explica. Tá? E aí a gente vai aos poucos. Tá? Um abração para todo mundo aí. Valeu, pessoal. Valeu.